Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor: E chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem e repartem entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. E do mesmo modo, depois da ceia, pegou um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, esse texto, no qual acabamos de ler, do Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo de 14 ao versículo número 20, ele traz a história e relata para nós os últimos acontecimentos de vida de Jesus. Jesus, ele reúne os seus discípulos, reúne os apóstolos, os seus 12 apóstolos, e nos seus últimos momentos de vida, nos seus últimos instantes de vida aqui nesta terra, ele dá algumas instruções, algumas orientações, alguns comandos, e também revela algo poderoso a respeito do símbolo material que estava ali diante deles, para a importância do símbolo espiritual. Ele reúne os seus discípulos e na ceia, na última ceia, ele diz: peguem este pão, repartem este pão, comem deste pão, porque este pão ele representa o meu corpo, representa a minha vida, representa todo o meu ser que está sendo ofertado a vocês nesse momento. Jesus, alguns capítulos atrás, tinha dito que ele era o verdadeiro pão que desceu do céu. Ele era o pão vivo que desceu do céu. Ele era o pão que trazia para saciar a nossa fome, para saciar a fome espiritual daqueles que necessitam, daqueles que precisam ouvir a palavra para serem curados, transformados e libertos. Então ele toma deste pão, ele toma deste símbolo material, dizendo: comem, porque este é o meu corpo, que será repartido entre vós. Da mesma maneira, ele pegou o cálice e entregou para os seus discípulos, dizendo: tomem deste cálice, porque este cálice, ele representa o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que foi e que será derramado em favor de muitos. Eu queria trazer algo para a igreja nessa noite. Deus, ele trouxe algo no meu coração a respeito do poder do sangue de Jesus, o poder do sangue do Cordeiro, o poder deste sangue que foi vertido e que foi derramado lá na cruz, em favor da minha vida, em favor da sua vida. Este sangue que está disponível para mim e para você, esse sangue que foi derramado, que foi vertido para salvar, para curar, para libertar, para transformar e para restaurar a vida do mais vil pecador e transformá-lo num grande homem de Deus. Jesus, ele reuniu os discípulos para a última ceia, e quando esses homens se reuniram em torno dele, ele segura o cálice e começa a explicar que o seu sangue é a nova aliança. Se Jesus fala que é a nova aliança, porque existia uma antiga aliança. Essa antiga aliança também era derramamento de sangue.
Os sacerdotes tinham derramamento de sangue quando tinha um templo da casa do Senhor, aonde eles entravam lá no santo lugar, no santíssimo lugar, ofereciam um sacrifício, e Deus recebia aquele sacrifício. Era chamado de Yom Kippur, uma vez por ano. O sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele entrava naquele lugar chamado Santíssimo Lugar, oferecia o sacrifício, tinha um derramamento de sangue, onde ele aspergia o sangue nas pontas da arca da aliança, e ele ficava ali quietinho, esperando Deus responder. O sumo sacerdote, ele tinha que estar em santidade, ele tinha que estar puro para entrar naquele lugar. A Bíblia diz que ele carregava sinos, nas suas pernas eram amarrados sinos. Quando ele andava, fazia o barulho. E quando ele entrava no Santo dos Santos, quando ele estava ali diante de Deus, ele tinha que estar ali puro, santificado, totalmente sem pecado, para oferecer o sacrifício por você, por ele mesmo e pela nação de Israel. Então existia uma antiga aliança, tinha um derramamento do sangue. Quem se lembra lá em Êxodo, quando o anjo da morte veio para matar os primogênitos, onde os filhos de Israel, eles matavam, imolavam o cordeiro, pegavam sangue e aspergiam nos umbrais das suas portas. E o anjo da morte, quando passou naquela noite, quando viu a marca do sangue, todos os primogênitos da casa de Israel não foram mortos, porque tinha a marca do sangue. E os filhos, todos os primogênitos de Faraó, da nação egípcia, foram mortos. E Deus executou juízo naquela noite. Então o sangue, o derramamento de sangue, é algo precioso. Foi algo precioso para a minha vida e para a sua vida. Se antes tinha que ter derramamento de sangue para entrar no Santo dos Santos, hoje não é mais necessário, porque o Cordeiro Pascual de Deus veio a este mundo, morreu e verteu o seu sangue. E a Bíblia diz lá em Hebreus que hoje eu e você temos livre acesso à presença de Deus por meio do sangue de Jesus. Nós temos acesso. Eu e você, nós temos a marca do sangue do Cordeiro. Eu e você somos blindados pelo sangue do Cordeiro. Eu e você temos a marca, carregamos dentro de nós o penhor, o selo chamado Espírito Santo da promessa. Quando eu e você entregamos as nossas vidas a Cristo, nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Nós temos o selo da herança, o penhor da herança, chamado Espírito Santo. E o sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz é algo precioso demais para mim e para você. O sangue de Jesus que foi derramado em favor de muitos. Conhecemos de qual esse versículo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Deus olhou para mim, olhou para você do alto dos céus. Eu e você estávamos condenados à morte. Eu e você estávamos condenados à perdição. Eu e você estávamos condenados ao juízo eterno. Mas Deus amou o mundo. Deus amou eu. Deus amou você. Deus olhou para você nessa noite e decidiu enviar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa: que o Filho do homem veio, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa é a condenação para todos aqueles que não estão em Cristo Jesus. Mas lá em Romanos capítulo 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo da promessa. Eu e você passamos da morte para a maravilhosa luz de Cristo.
Hoje não entramos mais em condenação. Hoje não carregamos mais o peso do pecado, porque Jesus morreu naquela cruz. Ele se ofereceu em obediência, Ele se ofereceu em amor, sem olhar os nossos pecados, sem olhar as nossas fraquezas. Ele decidiu se entregar por mim e por você. Aleluia. O seu sangue tem poder para redimir. Lá em 1 Pedro, abram comigo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, versículo 19. Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Aleluia! Nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, com coisas perecíveis, com coisas passageiras, com coisas vãs, mas fomos comprados e resgatados da nossa, a Bíblia diz, da nossa vida inútil, da nossa maneira inútil, da nossa vida pecaminosa, torta, cheia de concupiscências, iniquidade, transgressões. Nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mácula, um cordeiro totalmente sem rusga, sem sujeira. Era para eu e você estar condenado naquela cruz, era para eu e você ser morto naquela cruz e receber a condenação e o juízo eterno. Mas a Bíblia diz aqui que nós fomos resgatados. Lá em Efésios diz que nós éramos trevas, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, enviou o seu Filho em tempo oportuno e nos salvou, nos resgatou, nos libertou, nos transformou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz do seu Filho. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Que Deus, que é rico em misericórdia, meu irmão, minha irmã, o Deus que nós servimos é um Deus misericordioso, é um Deus que te dá oportunidades de arrependimento. E o clamor do coração de Deus nesses últimos dias é: arrependei-vos. Arrependimento, arrepender dos nossos pecados, arrepender das nossas transgressões, arrepender dos nossos comportamentos, das nossas más obras, do nosso linguajar torpe, do nosso pensamento mundano e leviano, dos desejos impuros e maldosos do nosso coração. O clamor do coração de Deus nesses últimos dias é arrependimento, igreja. Eu e você precisamos nos dobrar e nos humilhar diante de Deus. As primeiras palavras do ministério de Jesus, quando ele começou a ministrar, quando ele começou o seu ministério, é: arrependei-vos. Ele acabou de ser batizado, de ser tentado pelo diabo no deserto, e a Bíblia diz para que se cumprisse o que estava escrito no profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E a Bíblia diz que daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É tempo de arrependimento. É tempo da igreja do Senhor Jesus nessa terra se humilhar em oração, em pano de saco, em jejum, humilhar vossas almas, afligir as vossas almas.
de Deus aqui nessa noite, eu estou trazendo um recado que Ele ministrou no meu coração quando eu estava tomando banho lá em casa hoje. O clamor do coração de Deus é arrependimento. É arrependimento. Não adianta nada você vir todos os meses tomar a ceia do Senhor, comer desses elementos aqui e na segunda-feira continuar com a sua vida torta. Não adianta nada você comer da mesa do Senhor, se quando você chega em casa, você xinga seu marido, você xinga sua esposa, você xinga seu filho, você xinga sua filha. Isso aqui é tudo vão. Mas o clamor do coração de Deus essa noite é: arrependei-vos. Arrependei-vos. Eu preciso de arrependimento. Você precisa de arrependimento. Nós precisamos de arrependimento. Arrependimento é metanoia, mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de linguajar. Se você xingava, você não xinga mais. Se você falava palavrão, você não fala mais. Se você amaldiçoa o irmão, você não amaldiçoa mais. Se você pensa algo a respeito da igreja do Senhor, do seu irmão, do seu líder, você não pensa mais. Isso é arrependimento. É você virar as costas para o pecado e ter uma nova conduta diante de Deus. Endireitai as vossas veredas, endireitai os vossos caminhos tortuosos, diz o Senhor. É tempo da igreja de Cristo Jesus dobrar o coração, curvar o coração, se humilhar diante do Senhor, afligir a sua alma, humilhar a sua alma diante do trono daquele que vive e reina. É tempo. Deus quer derramar um avivamento poderoso aqui nessa terra. Deus quer derramar um avivamento poderoso sobre nós. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos nos posicionar. Eu e você precisamos estar alinhado com a palavra. Eu e você precisamos estar alinhado com a vontade de Deus. Eu e você precisamos estar alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito e a respeito daquele que vive. O arrependimento é muito mais do que remorso, porque o remorso, você se arrepende hoje, você se entristece pelo pecado hoje, amanhã ou depois você está cometendo novamente. O arrependimento verdadeiro e sincero é quando você se entristece pelo pecado, quando você se contrita pelo pecado e você decide: Deus, eu não vou mais fazer isso, eu não vou ter mais essa conduta, eu não vou ter mais esse tipo de linguajar, esse tipo de pensamento. Nós temos que fazer a oração do salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito contrito, um espírito que não se conforma com este mundo. Romanos capítulo 12. E não vos conformei-vos com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não precisamos estar conformados, precisamos viver uma vida reta, uma vida santa diante de Deus. Precisamos estar alinhados com a palavra. Você não pode ter duas vidas. Uma semana você é crente, uma semana você é servo, uma semana você é fiel a Deus, na outra semana você está perdido, fazendo tudo aquilo que desagrada o nome do Senhor. Nós precisamos nos posicionar. O reino espiritual, o reino de Deus não é brincadeira. O reino de Deus não é uma coisa falsa, não é um conto de fantasias. O reino de Deus é real, é verdadeiro, Ele está entre nós. Ou você não acredita? Você acredita que Deus está aqui? Você acredita que Deus habita no nosso meio? Você acredita realmente que Deus habita no meio dos louvores do seu povo? Você acredita? Você é a casa de Deus.
Ele está aqui presente no nosso meio, Ele está aqui, a presença dEle está aqui, ela é mais palpável do que tudo. Eu já sinto a presença dEle aqui, Ele está caminhando entre nós. Enquanto você adora, enquanto você glorifica, Ele vai te restaurando, vai te curando, vai te transformando, vai te santificando, vai te purificando, porque o Deus que nós servimos é um Deus gracioso, misericordioso, mas também é um Deus de justiça. É um Deus de justiça. Nós não podemos fazer do Evangelho um conto de fadas. Nós não podemos fazer da palavra de Deus um conto de fantasia, algo que nós podemos imaginar na nossa mente, não. O reino e o Evangelho é verdadeiro. O Evangelho, ele traz para nós marcas de sangue, marcas de renúncia, é derramamento de sangue, é renúncia, é não ao pecado. Se a Bíblia diz que é não, é não. O Evangelho de Jesus é totalmente diferente do que o mundo prega aí fora. O mundo prega aí fora para você ser bem sucedido, você conquistar algo, você tem que trapacear, você tem que dar um jeitinho, você tem que passar a perna no outro. Jesus disse totalmente ao contrário. Se você quer ser o primeiro, seja o último da fila. Se você quer ser servido, serve. Bendizei aquele que vos maldizem, abençoai aquele que vos persegue, orai por aqueles que perseguem vocês, para que vocês sejam perfeitos e filhos do Deus Altíssimo. Se te bater numa face, ofereça outra. Se pedir para você caminhar uma milha, caminhe duas. Dá a quem te pedir, não te desvie daquele que quiser que lhes prestes, para que vocês sejam perfeitos como vosso Pai é perfeito que está nos céus. E mesmo assim, Jesus disse que o Evangelho é simples, porque ele requer de nós a nossa própria vontade. O Evangelho requer de nós a nossa entrega, é reconhecer o senhorio de Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário, reconhecer que Ele é soberano, que é Deus sobre todas as coisas, que Ele está acima de tudo, acima da sua vontade. E é isso que o sangue de Jesus faz. Ele tem um poder de nos redimir, Ele tem um poder de nos curar, de nos transformar. E Jesus, Ele nos libertou da maldição, Ele nos libertou do poder do pecado, Ele nos libertou lá naquela cruz das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Lá em Romanos capítulo 8, abram comigo aí por favor. Romanos capítulo 8, versículo 12. Glória a Deus, aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 12 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia. Somos filhos de Deus. Pelo Espírito mortificamos as obras do corpo, mortificamos as obras da carne, mortificamos as nossas próprias vontades. Tem que estar lá com Cristo. Paulo diz: eu considero todas as coisas como esterco, como nada, para que eu possa ganhar a Cristo. Por quê?
não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, e essa vida que a qual agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que no qual me amou e se entregou por mim mesmo. Eu estou crucificado com Cristo. A minha oração e a sua oração todas as manhãs tem que ser assim: já não sou eu quem vivo, não é a minha vontade que vive, não é os meus pensamentos que vivem, não é a minha conduta, mas é Cristo que vive em mim. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo vive em você, meu irmão. Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. O Espírito Santo vive em nós. A nossa vontade, a nossa carne tem que ser mortificada todos os dias, tem que ser crucificada todos os dias. Jesus foi crucificado, Ele abandonou tudo. Lá em Isaías capítulo 53 diz que nele não havia formosura alguma para que pudéssemos adorá-lo. Ele estava desfigurado. Nele, como uma terra, como a raiz de uma terra seca, assim era a sua aparência. Mas verdadeiramente Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados, fomos restaurados. É por causa do sacrifício de Jesus, é por causa da morte e da ressurreição dele, meu irmão, que hoje você tem acesso à presença de Deus, que hoje você tem acesso o maior tesouro, a maior riqueza que pode um ser humano contemplar e adquirir, que é a vida eterna em Cristo Jesus. É naquele dia você ouvir: venham benditos de meu Pai para o reino preparado, que vos preparou desde a fundação do mundo. Vinde benditos de meu Pai, possui por herança. Venham para o gozo eterno do seu Senhor. É a vida eterna em Cristo Jesus. Não tem ouro, não tem prata, não tem riqueza deste mundo que possa comprar a vida eterna, a vida abundante em Cristo Jesus. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem subiu a mente e o coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para mim, o que Deus tem preparado para você é infinitamente mais do que comparado a este mundo, as riquezas deste mundo. Eu e você, nós temos a vida eterna dentro de nós. Eu e você possuímos o dom do Espírito Santo dentro do nosso peito. Eu e você temos essa promessa da vida eterna, que um dia Ele vai voltar e buscar a sua noiva. Ele virá para buscar a sua noiva. Ele virá para buscar a sua igreja. E só vai subir aqueles que foram comprados e restaurados pelo sangue de Jesus. Só vai subir aqueles que tiverem uma vida santa, uma vida reta, uma vida íntegra aqui nesta terra. Só vai subir aqueles que foram marcados, lavados e restaurados pelo sangue de Jesus. João teve uma visão nos céus, e um dos anciãos, e ele perguntou para um dos anciãos: quem são esses? Quem são esses que estão vindo? E um dos anciãos chega para João: esses são aqueles que vieram da grande tribulação e que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e pelo testemunho da sua palavra. É pelo sangue de Jesus. Tem uma canção bem antiga que eu gosto muito, que eu cantava direto para Samuel, eu botava ele para dormir, que dizia: ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Senhor, mas da glória Ele desceu, e o seu sangue Ele verteu.
para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Oh Deus, como é bom saber que foi lá na cruz que o Senhor entregou a sua vida por mim. Foi lá na cruz que o Senhor decidiu me amar, decidiu se entregar. Eu estava cego, perdido, sem esperança, sem Deus no mundo, e o Senhor, pela sua misericórdia, decidiu me salvar, me libertar e me transformar. Muito obrigado, Deus. Lá em Isaías, capítulo de número 1, não precisam abrir não, eu vou ler aqui para vocês. Isaías capítulo de número 1, versículo 16 ao 18, diz assim: lavem e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos para fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos e defendam a causa das viúvas. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã branca. Se estiverem dispostos em me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Ainda que os pecados de vocês estejam vermelhos como a escarlate, como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Olha só o poder do precioso sangue de Jesus. Oh sangue, precioso sangue, o sangue de Jesus. Este sangue está aqui nessa noite, querida igreja. Este sangue está aqui para te salvar, para te libertar, para te purificar. Ainda que você pensa consigo mesmo: eu não tenho mais jeito, eu estou carregado de pecado, eu estou cheio de pecado, eu estou com uma vida iníqua, eu estou vivendo na transgressão, para mim não tem mais jeito. Será que Deus me aceita? Aceita, porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é amoroso e Ele quer te salvar. A Bíblia diz que Deus, Ele é longânimo, Ele não é tardio com a sua promessa, Ele não quer que todos se pereçam, mas que todos cheguem ao arrependimento. É tempo de arrependimento. Que essa unção, que esse mover de arrependimento caia sobre nós nessa noite. Que esse temor recaia sobre nós, recaia, e que possamos endireitar as nossas vidas, possamos endireitar os nossos caminhos tortuosos. Você que está aí com seus caminhos tortuosos, com a sua vida toda torta, toda desorganizada, fora de lugar, fora de controle, nessa noite é tempo de você se arrepender e colocar a sua vida em ordem, colocar o seu coração em ordem, colocar a sua vida diante do trono da presença de Deus.